com alegria, com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, diretamente do estúdio da TV Primer, TV São José, levando a todas e todos que estão em sintonia conosco, aos quais desejo sempre a proteção e a bênção. Aliás, eu tenho rezado mesmo nos dias de semana, nas Santas Missas também, pelos telespectadoras e telespectadores, também para as pessoas enfermas. Quantas pessoas enfermas! E na terça-feira passada, falar em pessoas enfermas, nós rezamos por todas as pessoas que, infelizmente, nesse desastre de terremotos na Venezuela, muitos milhares de pessoas. A estatística nos diz 1.500, 1.800, mas mais de 40 mil desaparecidos, por certo, debaixo dos escombros, prédios, casas, incêndios, enfim, toda esta calamidade, e dezenas e centenas de feridos hospitalizados. Ainda bem que os países se uniram. E isso nós todos devemos fazer, olhar para os nossos semelhantes. E mais de 25 países, os mais diversos também o Brasil, com muitos bombeiros, com médicas e médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagens, e também assistentes sociais, psicólogos, que para lá estão exatamente, e muitos enviaram medicamentos, alimentos, mas rezemos para que Deus os conforte, que nos livre a todos nós dessas calamidades climáticas, seja deslizamentos, seja tempestades, seja raios, seja maremotos, seja terremotos e tal, né? Então, continuemos na nossa reflexão e os santos que terça-feira não foram citados, queremos então levar os primeiros mártires de Roma, foram as primeiras pessoas que deram a sua vida, mas não renegaram a sua fé, derramaram o seu sangue por amor ao Cristo e agora se encontram felizes na eternidade. Também Santa Lucina, Basilides, Teobaldo, e o bem-aventurado Januário Maria Samelli, e também Bertranda, Clotildes, Caio, e Santa Emiliana e Santa Erentrudes. Então, são santos e já podemos colocar os santos também de hoje. Santo Otto de Bamberga, Monegondes e São Pedro de Luxemburgo. Luxemburgo, tive a ocasião de estar lá também. É um país muito bem colocado economicamente, pessoas bem religiosas, quando me consta 1.250.000, mas todos para entrar lá precisam ter uma profissão. De lá vieram os meus antepassados por parte de mãe, que família Weber, Schmitz, Queires, e assim muitos outros meus antepassados de lá vieram, e lá estivemos com um grupo também de peregrinos. Ainda São Bernardino Realino, Ludlidano e mais outros santos e santas. Também, nós também colocamos nosso programa aqui, sempre notícias. Uma das notícias também é que na nossa paróquia Nossa Senhora do Carmo, no dia 11
agora de julho, teremos lá às 20 horas, no salão paroquial, se eu não me engano, é o 14º jantar Capelete Padre Valdemar. Padre Valdemar é o pároco, para quem não sabe, ele foi capelão militar durante muitos anos, atendendo todos a polícia militar, naquilo que for possível, espiritualmente falando, e também socialmente, o Padre Valdemar como capelão militar. Hoje ele é o pároco na paróquia de Nossa Senhora do Carmo, onde eu também colaboro, mais atendendo confissões e santas missas e visitando doentes, bem como também os programas de rádio todos os dias, 6h30. Mensagem de fé, vida, otimismo e esperança. Alguém já me perguntou, por que, padre, o senhor fala cada vez otimismo? Olha, veja a Bíblia Sagrada, leia a Bíblia Sagrada, fale com os médicos, as médicas, os enfermeiros, quanto é importante a pessoa viver em otimismo. Nenhuma mãe, nenhum pai gosta de um filho, de uma filha sempre pessimista, sempre com negativismo, nos estudos nada presta, os professores nada prestam, a comida nada presta, o ônibus não presta, se chove está descontente, se dá sol está descontente. Ai, que agonia para os pais, e pior quando é a mãe, ou quando é o pai. Tanto é que a mãe que tem uma criança em gestação, uma senhorazinha tem uma criança, está se desenvolvendo no seu seio, ela não deve ser pessimista. Alguns perguntam, Padre Pedro, meu filho é um adolescente, mas pessimista, não quer estudar direito, e começa aquela lamúria. E quantas vezes, eu não gosto de dizer, mas quantas vezes a mãe é a culpada. Porque enquanto a criança estava no seu ventre, ela vivia negativamente, péssima. E tal, então teve uma influência terrível. Então procuremos ser otimistas na nossa vida. E então, especialmente a pessoas que quiserem fazer parte, é um alimento muito saudável para a noite, especialmente. Então, 20 horas, passa na secretaria paroquial ou no final da Santa Missa, ali tem pessoas no fundo da igreja que aceitam lá o dízimo, que recebe o dízimo, que cada pessoa colabora na comunidade para a manutenção da igreja, toda a despesa da igreja. Então, especialmente, peça um comprovante, um cartão, para poder participar, se você desejar participar do dízimo, assim eu faça você. Mas eu falei na terça-feira passada sobre São Pedro. É bom que a gente conheça um pouco da vida de São Pedro e São Paulo, dois grandes mártires da Igreja Católica. E nós sabemos São Pedro, que foi eleito, foi convidado pelo Papa para ser o coordenador da Igreja Católica no começo. E do ano 33, desde quando Cristo retornou ao Pai Eterno, ele que coordenou a Igreja Católica até o ano 67, quando ele deu a vida por amor ao Cristo e foi crucificado. E gozado que na hora da crucifixão, ele pediu, olha, eu não quero ser crucificado como Jesus, da sua humildade, veja só. Me crucifiquem de cabeça para baixo. E eles aceitaram, assim fizeram. Ele deu a vida
por amor ao Cristo Jesus. Outro grande evangelizador, que antes era inimigo de Cristo, inimigo dos cristãos, mas na sua caminhada, montado num belo cavalo, ia para Damasco, a cidade de Damasco, com mais amigos, para prender seguidor de Cristo Jesus. E ali uma luminosidade, uma luz muito forte, o atingiu e ele cai do cavalo, ficou cego. Leia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a conversão. E desde então, ele, na hora ali que caiu do cavalo, ficou cego durante 3 dias. E Jesus diz, vai a Damasco. E os amigos, porque ele estava cego, o levaram a Damasco. Lá você vai encontrar o profeta Ananias, ele vai te instruir e tu serás batizado. E desde aquele momento, Saulo, que era o nome dele antes, Paulo, da agora, depois do batismo, hoje São Paulo, que deixou para nós 14 cartas, 14 epístolas. Quantas pessoas já me disseram, Padre Pedro, que coisa maravilhosa essas epístolas de São Paulo, que dinamismo, ele perseverando sempre. Ele tem aquela frase, tudo posso naquele que me conforta, que me dá forças. Se eu sou alguém, não pela minha graça, mas o poder de Deus. E assim, coisas belíssimas de São Paulo também, que foi, por meio da espada, foi degolado. Por isso, São Pedro, nos Santinhos, na fotografia, ele aparece com as chaves, poder das chaves. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo o que tu, Papa, tu, Pedro, tu, Leão XIV, ligares na terra, será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares, tudo aquilo que tu não aprovares na terra, eu também não aprovarei no céu. Por isso, rezemos sempre pelo Papa, pelos representantes de Cristo aqui na terra, pelo sucessor de São Pedro. E São Paulo, esse grande evangelizador. Então, procuremos seguir sempre a orientação com muita tranquilidade, na certeza de sermos abençoados pelo Cristo Jesus. Também uma outra comunicação que eu gostaria de fazer, quantas milhares de pessoas de outros países, do interior do estado, vêm para Florianópolis ou para as cidades, muitas cidades de Santa Catarina, e Santa Catarina está crescendo maravilhosamente bem. E o Cristo está gostando do que os catarinenses estão fazendo, por isso está abençoando muito a nós catarinenses. É a caridade nossa acolhendo bem a todas as pessoas que vêm do interior de Santa Catarina ou do Brasil, ou mesmo estrangeiros, e aqui recebem um acolhimento maravilhoso e uma ajuda também de emprego. Ainda ontem, lá na farmácia, e você é de que de que local? Eu vim de Manaus. E assim eu pergunto para a pessoa, eu vim do Belém do Pará, eu vim de Salvador, eu vim de São Paulo, eu vim de Porto Alegre, eu vim de Santa Maria. Olha, eu sou aqui em Florianópolis, 58 anos, então, e entre as cidades do litoral, que estão aumentando muito, eu gostaria de falar, muitas cidades, então, do litoral de Santa Catarina, estão crescendo e em pleno desenvolvimento, como é o caso, por exemplo, de Palhoça, que nos últimos 5 anos lá se instalaram mais de 40.000 novas empresas. E interessante, eu tenho percebido e conversado
com muitas pessoas, moças, mulheres, lideranças, assumindo novos empregos. Se dizia muito antigamente o sexo forte, os homens. Eu, às vezes, os homens não gostam, mas a verdade deve ser dita. As mulheres parece que agora estão sendo o sexo forte. Se olharmos as universidades do Brasil, são 53,6 ou 0,7 de mulheres que estão na faculdade. Elas são mais perseverantes nos estudos, são mais dedicadas. Eu posso falar isso porque fui professor há 37 anos, estou aqui em Florianópolis 58 anos, e a experiência mestra da vida. Eu sou muito, como psicólogo, observando bastante. Quando a pessoa foi, como se diz, eu já fui e já voltei, eu procuro observar. Então, a Palhoça, por exemplo, que bacana, e assim também as cidades da grande Florianópolis, onde os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores estão atuando, e meus parabéns para os jornalistas. Há muitos prefeitos no Brasil e de Santa Catarina que têm medo dos jornalistas. Por quê? Porque nós, graças a Deus, na ND, por exemplo, Notícias Diárias, temos uma equipe de jornalistas, sim, outros, e eles pesquisam e denunciam os prefeitos ou vice-prefeitos que não estão atuando bem. Depois vem o Ministério Público, examinam, e temos diversos políticos presos. Por quê? Porque abusaram do dinheiro público, do dinheiro que devia ser. Nesse ponto nós temos autoridades maravilhosas, boas estradas, boa educação, enfim, como é importante. Tanto é que Santa Catarina é o primeiro lugar em não alfabetos, 1,5 somente pessoas analfabetas. Antigamente era Distrito Federal, sempre em primeiro lugar, Santa Catarina passou. É um estado onde as pessoas têm responsabilidade, onde as pessoas trabalham, e também os políticos de Santa Catarina. Meu pai também foi vereador de Itajaí. Eu, com 7 anos, eu me lembro tão bem quando lá em casa chegou o Conde Reis, o grande governador de Santa Catarina, e assim outros governadores. Eu trabalhei 25 anos na catedral, não me orgulho por isso, mas eu tive contato com muitas autoridades ali, como reitor da catedral. Eu acompanho sempre acompanho as pessoas que trabalham, e por isso eu elogio. Cristo Jesus quer que nós cumprimentemos os políticos honestos e que denunciemos como fazem os jornalistas, os radialistas também. Eu sou também realista. E por isso, eu também na TV, na rádio, já tenho 52 anos de programa todo dia. E na TV, uns 30 e poucos anos. Então me dá, graças a Deus, Deus me deu certas qualidades, certo talento. Eu não me orgulho, eu procuro agradecer a Trindade Santa, a Cristo Jesus, a Nossa Senhora, aos meus ex-professores, quantos que eu tive, o grande Dom Ivo Lorscheiter, que foi presidente da CNBB, quando eu fazia faculdade de filosofia e teologia em Porto Alegre, e assim tantos outros maravilhosos professores, no seminário de São Luzero, quando eu comecei em 1948, de 46 estudantes, ficamos padres em 2, Padaria Fontanive, lá do Alto Vale de Itajaí. Nós éramos de 31 ou 32 municípios de Santa Catarina e do Paraná. Ficamos padres em 2. Por isso, devemos rezar para que tenhamos mais presbíteros, mais sacerdotes. Então, aqui, elogiando também todos os prefeitos, não somente em Palhoça, mas aqui na Grande Florianópolis, diversos foram meus alunos, e deputados também,
Tem um que foi 2 vezes prefeito em São José, prefeito em Florianópolis, também foi meu aluno. Não me orgulho disso, tá? Eu não gosto muito de citar nomes, mas a minha saudação também ao prefeito de Florianópolis, Topázio, que tem dado muita atenção para a educação, remunerando os professores na qualidade e nos professores que estão atuando com mais dignidade em favor dos alunos, incentivando, animando os alunos e dando chance. E agora um concurso ali que houve em Florianópolis e no estado, 10.000 e poucas pessoas que estão colocando na educação ou em outros setores, os mais diversos. Tudo isso porque quando as autoridades trabalham honestamente, tem dinheiro. Mas quantas vezes, infelizmente, não só num estado, mas em muitos estados, a gente fica sabendo, no municipal, no estadual ou no federal, quanta roubalheira que há. Mas, os jornalistas, parabéns para vocês. Então, agora outra coisa que os governos fazem tudo. Faz 1 semana e meia, quando me consta, chegaram 2.600.000 vacinas contra a gripe, contra diversas enfermidades. E o que aconteceu? Muitos, a começar pelas crianças, não sei, depois de 1 semana e meia, mas na época as autoridades, o Ministério da Saúde, se queixava. Apenas 25% das crianças foram vacinadas. Apenas 44% das pessoas idosas foram vacinadas contra a gripe. Por que não aproveitar tudo isso, né? Então, os secretários de saúde do Estado, por exemplo, o segundo secretário da Saúde, Diogo Demarque, desde 2023 foram abertos mais de 300 leitos de UTI em Santa Catarina. Isso, 91,6% dos leitos estão tomados pelas pessoas enfermas. E tal, né? No Hospital Celso Ramos também houve ampliação dos leitos do UTI e passou de 20 leitos para 34. E a diretora, a doutora Thaise Rosa, também diz que o Hospital de Celso Ramos é a única unidade de emergência SUS da ilha. E, então, é necessário que as pessoas olhem um pouco. E assim, diversos secretários se queixam que as pessoas não assumem, assim, pois o secretário da Saúde do Estado, superintendente Fábio Gaudenzi. Por que eu estou citando os nomes aqui? Porque eu vejo são pessoas dedicadas e que não encontram muitas vezes uma repercussão, assim como aconteceu com Cristo. Cristo Jesus morrendo no alto da cruz, ele trouxe a redenção, a salvação, a possibilidade de salvar-se a todas as pessoas do mundo. Ele trouxe a redenção objetiva, a possibilidade. Mas quantas pessoas que não seguem os mandamentos de Deus? Aliás, no começo lá da humanidade, o que é que Deus disse? Eu sou Deus Todo-Poderoso, o único e verdadeiro Deus. Se vocês seguirem os meus mandamentos, eu abençoarei vocês. Eu defenderei vocês dos inimigos. E como defendeu? Enquanto que vocês andarem pelo caminho certo,
Agora, quando vocês se extraviarem, adorarem outros deuses, leiam a Bíblia Sagrada, por exemplo. Meu Deus do céu, os inimigos vêm porque se afastaram de Deus e matam e levam desde lá dos medos, os povos lá medos, depois os persas, depois os babilônios, enfim. E será que hoje em dia também, quanto à maldade da natureza, tudo isso, será que não é uma chamada da parte de Deus? Isso diversas pessoas me perguntam. Então, vamos procurar andar pelo caminho certo. E será para o nosso bem? Claro. Quantas doenças? Se olhar, por exemplo, o HIV, por exemplo. Quanta gente de doenças sexualmente transmissíveis, somente nesse... Eu posso falar... Não estou bravo não, mas estou alertando, é como um pai que fala, às vezes com energia, um avô, uma mãe, chorando muitas vezes, filho, muda de caminho mal para o caminho do bem, é para o teu bem, e pronto. Eu trabalhei 19 anos morando no Imperial Hospital de Caridade. Eu vi muita gente chorando, muito moço, e pior quando eles são esposos infiéis, sem vergonhas, desculpe, mas os maridos, a maior parte são maravilhosos, mas alguns são brutamontes, são infiéis, e pior, quantos eu conheço casos de mulher que morreu de HIV, de AIDS, por causa de um sem vergonha do marido, e pior que ela morreu antes, mas logo em seguida também ele morreu. Bem, mas deixa para lá, desculpe, eu não estou bravo, mas eu chamo a atenção. Ai, tem pessoas que me dizem, Padre Pedro, eu gosto do Senhor, eu gosto de escutar seu programa, porque o Senhor leva pelo caminho da bondade, da justiça, e diz a verdade. Continuarei sempre assim. Eu sei de um outro, antigamente havia um outro de TV também, que falava, metia o pau, e como os políticos, a maior parte, 90% ou 95% são honestos, são justos, são bons, são trabalhadores. Como, aliás, ontem ainda disse um taxista, e tal, peguei o táxi e tal, e ele estava dizendo, porque nós temos, graças a Deus, autoridades maravilhosas em nosso estado. Eu disse, vamos rezar, como eu rezo sempre, e quantas pessoas de fato estão rezando. Bem, olha, o meu programa está meio passando já, e a nossa menina, ela vai de férias, eu falo que triste, porque, mas tem a Carol que vem, já está substituindo, eu vi, ela estava ensinando, essa menina que vem, a Carol, ela é inteligente, como a Elisângela. Ela não está, Elisângela, não está gostando que eu estou falando o nome dela, mas eu gosto de elogiar, eu fui professor. Quantos alunos que estavam desistindo, eu incentivava, animava, e um deles, grande engenheiro, hoje coordenador em Florianópolis, e com grande responsabilidade, foi meu aluno, estava desistindo. Mas por quê? O pai e a mãe chorando, não desista, filho, estude, estude. E hoje os pais estão felizes, por quê? Porque ele está num local coordenando. Bem, vamos abençoar a água, estarei aqui na próxima terça-feira. Eu faço até com muita alegria isso aqui. Bem, mas então, como estava dizendo, vamos continuar pelo caminho certo, o caminho do bem, e vamos seguindo pelo caminho que Cristo Jesus ensina, que Nossa Senhora pede, mas reze também o terço, né? Como é importante a oração. Então, tome depois essa água, saúde, paz, alegria, felicidades, acompanhando com as mais ricas bênçãos da Trindade Santa. Rezemos pelo pessoal da Venezuela, mas também por outras pessoas necessitadas, igualmente para as pessoas enfermas, nossos hospitais, por causa dessa gripe, e o frio parece estar piorando. Vamos adiante, não desanimar.
com a bênção sobre a água, sobre os enfermos, sobre cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boas férias para a nossa técnica Elisângela. Muito bem. Saúde para todos que adentrarem agora de férias e os outros, bom trabalho, estão retornando das férias. Tomem com fé, esta água vai fazer um grande bem.